Tirania de Aço capítulo 97 Aniversário de Adela segundo o dia seguinte chegou com Berengário tendo dormido sozinho nos aposentos que lhe foram fornecidos. Sentia uma falta desesperada do calor que o corpo de Lindy lhe proporcionava nos últimos meses. Como tal, ele teve dificuldade em adormecer. Afinal, ele estava acostumado a ficar de conchinha com seu amante durante a noite, tanto que algo parecia terrivelmente errado sem ele. Berengário decidiu fazer hoje um dos seus dias de descanso e assim passou a manhã a preguiçar na cama. Foi só às 11 da manhã que ele finalmente se levantou de seu descanso tão necessário e se preparou para enfrentar o dia. Como um homem que estava acostumado a dormir até o amanhecer, ele estava satisfeito com o longo sono que havia conseguido, especialmente depois de considerar quanto tempo levou para adormecer durante a noite anterior. Depois de se levantar da cama, Berengário optou por tomar banho e ficou extremamente desapontado com a primitiva banheira de madeira com cobertura de linho, que a família de Adela usava. Isso era indesejável, para dizer o mínimo. Isso o lembrou dos dias dolorosos quando ele reencarnou pela primeira vez nesta terra. A alternativa. Desnecessário dizer, ele fez seu banho o mais curto possível, pois simplesmente não havia como ele se divertir em uma desculpa tão lamentável para uma banheira. Berengário passou o resto de seu tempo livre conversando com Adela, que estava profundamente preocupada com seu conflito contínuo com a igreja. Ela mesma havia estudado pessoalmente o manifesto de Ludolf e os ensinamentos da reforma de Berengário. Embora ela concordasse com a maioria dos pontos, ela ainda sentia que a igreja não era tão corrupta como descrito no jornal. Especialmente agora que Berengário foi excomungado e condenado como herege, ela sentiu necessidade de discutir religião com ele agora mais do que nunca. Berengar, eu me preocupo com sua alma. O Papa o condenou como um herege. Você não se preocupa com a vida após a morte. Berengário apenas sorriu ao abraçar Adela. Estava contente por ela se preocupar com ele, mas a verdade é que não acreditava nessas coisas. No máximo, ele reencarnaria novamente como já havia experimentado. Caso contrário, ele se tornaria alimento para vermes, como havia pensado antes de sua breve experiência com a morte. Quanto à existência do céu e do inferno, ele tinha certeza de que tais coisas não existiam. No entanto, ele não admitiu isso e, em vez disso, tentou confortar a menina com uma mensagem semelhante que havia entregue ao Papa no passado. O Papa pode ter autoridade para me excomungar, no entanto, quando eu finalmente perecer deste mundo e for colocado diante dos portões do céu. Em última análise, é Deus, não o Papa, quem determinará se sou digno ou não de entrar no reino dos céus. Embora Adela quisesse reclamar, ela sabia que suas palavras eram verdadeiras, ou pelo menos de acordo com a Bíblia. Por outro lado, Simeão e muitos papas antes dele certamente tentariam convencê-la do contrário. No entanto, por ter lido a Bíblia em que Berengário traduzira com precisão para o alemão, estava convencida de que o que Berengário falava era verdade. Depois que seu momento íntimo terminou, Adela pôde ouvir sua mãe procurando por ela. Quando ela finalmente encontrou os dois, eles já haviam se separado, e Adela, em particular, estava corando. A condessa tinha uma expressão de preocupação no rosto, mas decidiu não perguntar sobre a pergunta em sua mente e, em vez disso, informou Adela e Berengário que era a hora do jantar. Rápido, vocês dois. Venham para a sala de jantar. É hora do jantar. Berengário entreteve Adela e sua família, assim como os demais convidados que haviam chegado. Ele atualmente estava sentado à mesa de jantar em frente a Adela, onde todos os nobres que se reuniram para esta ocasião estavam presentes. A comida na mesa era uma das receitas de Berengário em que ele havia dado a Adela como presente de despedida quando ela partiu das terras de sua família. Depois de comer uma cozinha tão requintada, ele não podia permitir que ela voltasse para a comida medieval relativamente sem graça de sua casa. Como tal, havia todo tipo de comida à mesa, aquela que Berengário estava bem acostumado. No entanto, para muitos dos nobres que estavam de visita, esta foi a primeira vez que comiam tais iguarias e ficaram muito chocados com a qualidade da comida. Com um nobre particularmente gordo dando seus cumprimentos ao Conde Otto. Conde Otto, esses pratos são deliciosos. Você deve compartilhar a receita comigo. O Conde Otto sorriu enquanto bebia de seu cálice de vinho. Depois de terminar seu gole, ele respondeu ao nobre que era um de seus muitos vassalos. Sinto muito, mas não tenho autoridade para fazê-lo. Essas receitas são um presente do Visconde Berengário e foram criadas em seu reino. Se você realmente deseja obtê-las, tenho certeza que ele estaria disposto a vendê-las.
para você por um preço justo. Berengário, o mercador escrupuloso, sentiu o cheiro de uma oportunidade em que não havia pensado antes, porque ele não pensou em vender suas receitas em todo o mundo alemão. Foi absolutamente brilhante. Ele poderia espalhar a cultura tradicional alemã de sua antiga linha do tempo e lucrar com isso. Mesmo que não fosse tão lucrativo quanto seus negócios de aço, têxtil e armas. Ele já havia planejado expandir para o comércio de joias exibindo os presentes de Adela na frente da nobreza de Steiermark. No entanto, o conde lhe dera outra fonte de receita que ele não havia pensado antes. Os nobres, gordos rapidamente perguntaram a Berengário os detalhes de tal transação. Visconde Berengar, diga o seu preço, e enquanto você puder cumpri-lo, eu comprarei qualquer receita que você tiver. Berengário sorriu, mas antes que pudesse fazer sua declaração, vários outros nobres se juntaram. Eu também. Eu também desejo receitas tão finas. Por fim, toda a mesa mudou a conversa para os negócios, onde Berengar infelizmente teve que colocar um alfinete em seus planos. Vamos discutir isso mais tarde, agora não é hora de discutir negócios. Embora os nobres estivessem impacientes, eles não podiam negar as palavras de Berengar e, como tal, forçaram-se a se acalmar enquanto saboreavam a comida que estava presente. O resto da refeição foi bastante agradável, enquanto Berengário conversava com os nobres e Adela conversava com as nobres que tinham inveja de seu noivo. Em mais de uma ocasião, uma das filhas dos nobres convidados se aproximou de Berengário na tentativa de ganhar seu favor, mas foi rapidamente calada por ele. Berengário já tinha duas mulheres que cumpriam perfeitamente seus papéis, e não tinha capacidade emocional para lidar com uma terceira. Como tal, ele conversou educadamente com essas garotas, mas nunca deu a entender que estava interessado. Adela, é claro, o observava de perto, como um abutre, mas descobriu que Berengário nunca tentou flertar com nenhuma das garotas que se aproximavam dele, mesmo algumas das mais bonitas. Isso agradou muito quando começou a acreditar que talvez Berengário não fosse um mulherengo completo e total, embora ainda estivesse certa de que ele e Linde eram um casal. Como tal, no momento, seus medos foram dissuadidos e ela aproveitou a noite de sua festa de aniversário. Tirania de Aço capítulo 98 Aniversário de Adela III. Depois de terminar a refeição, os convidados do aniversário de Adela se sentaram por um tempo e discutiram as coisas uns com os outros. Surpreendentemente, o Duque da Áustria apareceu na ocasião, ao lado de vários de seus filhos. Isso mostrou muito como o Conde Otto era favorável aos olhos do Duque. O Duque Wilmar von Habsburg era o atual chefe da dinastia dos Habsburgos e o governante de todo o Ducado da Áustria. Ele era relativamente jovem para um homem de sua posição, estando em seus 30 e poucos anos. Apesar disso, ele já tinha vários filhos na adolescência. Um de seus filhos que estava participando da cerimônia era um menino chamado Conrad, que era um pouco mais novo que Adela e era amigo dela desde a infância, onde ele se apaixonou por ela por um longo período de tempo. Infelizmente, a menina tinha sido vendida para o seu primo por seu pai miserável por qualquer motivo. Como tal, ele teve que suportar a humilhação de ver a garota que ele mais desejava ser entregue a outro homem, alguém que ele acreditava ser muito inferior a si mesmo. Conrad desconhecia inteiramente a recente ascensão de Berengário ao poder e seu ousado desafio à igreja. Ele nunca acompanhou a política do reino e, em vez disso, aproveitou seu tempo com frivolidades. Como tal, o rapaz decidiu que era hora de se aproximar da mulher de seus desejos e ver se conseguia conquistá-la para o seu lado. Afinal, quem iria querer se casar com um tolo doente como Berengário? Quer dizer, claramente não havia ninguém na festa que se parecesse remotamente com a descrição do jovem, e isso significava que o canalha nem se deu ao trabalho de aparecer na festa de aniversário de sua noiva. Claramente, isso deve ser um ponto de discórdia para Adela, que Conrad poderia usar para ganhar seu favor. Adela, faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. Devo dizer que você ficou cada vez mais bonita desde então. Ouvi dizer que você estava noiva de seu patético e doente primo. Certamente você deve discordar de tal decisão. Quero dizer, afinal, o filho de um humilde barão que nem sequer tem a coragem de visitar sua noiva na noite de seu 13º aniversário claramente não é páreo para uma mulher do seu calibre. Berengário, por outro lado, assistiu à exibição do menino caluniando pacificamente enquanto bebia o vinho contido dentro do cálice de ouro em sua mão e estreitou o olhar sobre este pequeno rato que queria roubar sua noiva.
Qualquer homem que cobiçasse o que lhe pertencia e fizesse um movimento para isso certamente sofreria sua ira, não importa qual seja sua posição na vida. Como tal, tornou-se bastante hostil a Hiena, que procurou roubar sua leoa e se aproximou do menino com a mão estendida em amizade enquanto se apresentava. Eu sou Berengário, Visconde de Curfistene e noivo de Adela. Quem você pode ser? Conrad ficou chocado quando um homem alto e forte à sua frente se apresentou como Berengário e como Visconde. Claramente tinha que haver algum tipo de erro. Como tal, ele olhou para o pai em busca de apoio, que apenas olhou para o próprio filho como se estivesse olhando para um imbecil. Vendo que seu pai não iria apoiá-lo nesta questão, Conrad decidiu aceitar a palavra deste homem que se dizia Berengário e estendeu a mão para aceitar o gesto. Ao fazê-lo, o menino sentiu como se um torno apertasse sua mão. Conrad quase gritou de dor quando Berengário manteve uma expressão amigável no rosto enquanto enviava uma mensagem clara ao pequeno patife que procurava fugir com sua mulher. Por sorte, Conrad conseguiu se conter e respondeu educadamente a Berengar, esperando que seu passado salvasse de mais dor. Eu sou Conrad von Habsburg, filho do duque Wilmar von Habsburg, e um velho amigo de Adela. No entanto, para grande surpresa do menino, Berengário não largou o aperto e continuou a apertar sua mão por mais alguns segundos antes de soltá-la. A pura audácia de continuar a ameaçar o menino depois que ele já havia deixado clara sua posição superior era algo que ele não conseguia entender em seu pequeno cérebro ingênuo. O medo encheu instantaneamente a mente do menino ao ver o sorriso sinistro no rosto de Berengário e o olhar autoritário em seus olhos, apesar de estar em uma posição muito inferior a ele. Berengário exalava uma aura de dominação que não passou despercebida pelos outros senhores, até o duque Wilmar olhou com curiosidade para a exibição tola que seu filho estava fazendo. Como se pelo simples fato de Conrad ser seu filho, o menino pudesse roubar a noiva deste homem. O duque nem mesmo considerou as ações de Berengário como um sinal de desrespeito a si mesmo, apenas que o jovem estava confiante em sua capacidade de proteger o que era seu. Este não foi um ato de arrogância, mas uma convicção esmagadora. Quanto mais observava Berengário, mais o desejava como membro de seu conselho. Apesar da pouca idade, Berengar era claramente competente, para dizer o mínimo. Por fim, a pequena demonstração de autoridade de Berengário foi interrompida por Adela, que notou que Conrad estava tremendo de medo e, assim, olhou para Berengário enquanto puxava suas mangas e implorava com uma expressão de beicinho. Berengar, ele é apenas um menino, não há razão para ir tão longe para intimidar o menino. As palavras de Adela feriram o orgulho de Conrad mais do que qualquer outra coisa. Nesse momento, ele finalmente percebeu que Adela nunca o tinha visto como um parceiro em potencial. Com a confirmação dela, ele também percebeu que o homem ao lado de Adela era realmente Berengário, e ele tolamente tentou roubar sua noiva bem diante de seus olhos. Ao perceber os olhares que recebia, Berengário retraiu sua expressão tirânica e colocou uma fachada que o fazia parecer que estava brincando o tempo todo, enquanto tentava justificar suas ações para Adela, que ainda fazia beicinho. Eu estava apenas provocando o garoto, não há nada para se preocupar, certo, Conrad? O garoto agarrava a própria mão, agora dolorida pelo aperto de Berengário, e gaguejava enquanto tentava voltar a si. Sim, foi tudo muito divertido. Tenho que ir agora, Adela. Vejo você mais tarde. Com isso, o menino voltou ao pai para lamber suas feridas somente depois de sofrer uma derrota humilhante na frente de todos os senhores e senhoras de Steiermark. Quando Conrad finalmente alcançou seu pai, ele foi castigado por seu comportamento na voz fria e monótona com a qual estava tão familiarizado. Você ultrapassou seus limites, Conrad. Aquele homem é formidável, e você cobiçou abertamente sua futura esposa. Você tem sorte que lhe mostrou respeito por sua posição. Conrad começou a fazer birra depois de ser repreendido por seu pai, que felizmente passou despercebido pelos nobres circundantes que estavam muito ocupados conversando com Berengário e Adela. Se mostraram respeito pela minha posição? Ele machucou minha mão. Wilmar apenas bebeu de seu cálice com uma expressão estoica enquanto continuava a repreender seu filho errante. O fato de que ele não quebrou sua mão depois de sua patética tentativa de roubar sua mulher foi respeito mais que suficiente. Com essas palavras, Conrad foi instantaneamente calado por seu pai e sentou-se em um canto em silêncio, esfregando as mãos doloridas e refletindo sobre suas ações. Não apenas ele foi levemente ferido por Berengário,
Mas a garota de seus sonhos o rejeitou tão impiedosamente, e seu pai o castigou por suas ações. Este foi o dia mais degradante de sua vida. Quanto a Berengário e Adela, não pensaram duas vezes no ocorrido depois de tratado. Mesmo que o duque quisesse brigar com ele por ensinar uma lição valiosa a seu filho, ele aceitaria. Felizmente para todos, o duque só sentiu respeito pelas ações de Berengário. Se o jovem visconde tivesse rastejado quando Conrad mencionou que era filho do duque, sua estima por Berengário teria despencado. Tirania de Aço capítulo 99 Aniversário de Adela quarta. Depois de conversar com os convidados por quase uma hora, a sobremesa foi trazida, que é claro, era um cheesecake alemão gigante, feito com as receitas de Berengário. Adela, que presenciou o aniversário de Lambert, seguiu a tradição de Berengário e colocou 13 velas no bolo, que já estamos acesos. Antes que a aniversariante conseguisse apagar as velas, Berengário fez questão de gritar: faça um desejo. Depois de ouvir suas palavras, Adela fez um desejo em que só ela saberia os detalhes antes de soprar as velas com um símile no rosto. No início, muitos dos nobres ficaram confusos com as velas e o bolo. Ainda assim, parecia divertido, e eles instantaneamente desejaram fazê-lo em suas futuras comemorações de aniversário, especialmente entre a geração mais jovem. Quanto a Berengário, esperou que Adela recebesse seus presentes antes de dar o último. Ela havia recebido muitos objetos caros, de vestidos de seda à literatura antiga. No entanto, nada que ela recebeu se comparava ao conjunto de joias que Berengário lhe daria. Depois de abrir todos os seus presentes, tudo o que restou foram os presentes de seu noivo. Muitos nobres superiores sorriram com desdém para Berengário, que apenas recentemente alcançou o status de visconde e certamente não poderia pagar um presente adequado. No entanto, quando Adela recebeu seu presente, que estava devidamente embrulhado, ela mal podia esperar para abri-lo e ver o que havia dentro. A ansiedade estava estampada nos rostos de todos na sala, pois eles queriam ver que tipo de presente humilde um homem que cresceu como filho e herdeiro de um barão poderia oferecer a uma noiva de classe alta. No entanto, seus olhos ficaram chocados quando olharam para o conjunto extravagante de joias que era diferente de tudo que a nobreza já tinha visto antes. A expressão no rosto de Adela foi impagável quando ela percebeu que as gemas eram melhores do que qualquer coisa que sua mãe usava. Até o duque ficou pasmo com a magnífica exibição da granada preta polida e das joias de ouro. Claro, Berengário fez o conjunto nas cores de sua casa como símbolo de sua futura união. Antes que Adela pudesse elogiá-lo, Berengário tirou o anel luxuoso do recipiente e se ajoelhou antes de colocar o objeto dourado no dedo anelar da jovem. Depois de fazer tal ação, Berengário falou com sua jovem noiva com um sorriso genuíno nos lábios. Feliz aniversário, minha doce Adela, espero que todos os seus desejos se tornem realidade. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Adela começou a corar de vergonha. Durante a cena romântica, vários gritos femininos podiam ser ouvidos escapando dos lábios de algumas das jovens mais invejosas da plateia. Eles também esperavam que, um dia pudessem ter um noivo tão bonito e generoso como Berengário. O conde outro não pôde deixar de se aproximar de Berengário e perguntar onde ele conseguira um conjunto tão elegante de joias. Afinal de contas, sua esposa estava lhe lançando olhares mortais sobre o fato de que sua filha mais nova agora tinha joias ainda melhores do que ela. Até mesmo suas outras filhas estavam dando ao conde um olhar fedorento. A mesquinhez das mulheres era algo que não podia ser evitado. Berengar, meu filho, onde você conseguiu um conjunto de joias tão majestoso? Um leve sorriso se espalhou em seus lábios, assim como ele havia planejado. Todos na sala tinham mordido a isca, e agora ele poderia expandir para o negócio de joias. Como tal, ele corajosamente proclamou as origens das joias para todos na sala ouvirem. Mandei fazê-lo especialmente pelos joalheiros do meu território, embora fosse eu quem lhes fornecesse os desenhos básicos. Foram os artesãos do meu distrito industrial que conseguiram criar uma exibição de arte tão grandiosa. As palavras que ele falou causaram arrepios na espinha de todos na sala. Ele projetou seriamente esta joia. Assim como ele desenhou as roupas que Adela e sua família usavam. Imediatamente todos quiseram fazer negócios com Berengário e os artesãos do seu visconde. Até o duque ficou surpreso. Este jovem não era apenas um excelente estadista e um comandante brilhante, mas um gênio artístico. Para falar a verdade, Berengário apenas copiou desenhos de sua vida anterior e decidiu fazê-los com as cores que achava mais bonitas.
preto e dourado. Além disso, deixou o resto para os verdadeiros artistas de seu território. Se ele tentasse desenvolver um projeto artístico por conta própria, seria um desastre absoluto semelhante à chamada arte moderna. Ele era mais uma mente de ciência, engenharia e tática do que um tipo criativo. Felizmente ele tinha um bom senso de estética e memória fotográfica, então os designs de roupas e acessórios, que ele achava lindos de sua vida anterior, eram fáceis de replicar no papel. Ao mesmo tempo, o resto do trabalho foi feito por verdadeiros artesãos. Enquanto Berengário se dirigia ao pai de Adela, agora adolescente, agarrou sua mão, o que o assustou. Quando ele se virou, ela se levantou da cadeira e deu um beijo em seus lábios para que todos os vassalos de seu pai testemunhassem. A ação foi incrivelmente embaraçosa para a jovem donzela, mas ela conseguiu expressar as palavras no fundo de seu coração. Obrigado. Era descaradamente óbvio pelo quão vermelhas as bochechas da garota estavam que ela estava extremamente envergonhada com toda a situação. No entanto, o que Berengário disse em seguida quase derreteu seu coração. Você não precisa me agradecer. É responsabilidade do marido cuidar de sua esposa. Com aquelas palavras ditas por Berengar, Adela não estava mais zangada com ele por estar com a Lindy, porque não importava a relação que ele tivesse com a jovem sedutora, Lindy nunca seria sua esposa e, como tal, Adela poderia manter a cabeça erguida de orgulho. Assim, naquele momento, ela finalmente aceitou a possibilidade de Berengário ter um amante ao lado, afinal, ela sabia no fundo do coração que um dia Berengário se tornaria um grande homem, e todos os grandes homens não tinham um amante. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho